É o meu jeito de afastar a melancolia e regular a circulação. Sempre que começa a ficar rabugento, sempre que há um novembro úmido e chuvoso em minha alma, sempre que sem querer me vejo parado diante de agências funerárias ou acompanhando todos os funerais que encontro, e em especial, quando minha tristeza é tão profunda que se faz necessário um princípio moral muito forte que me impeça de sair à rua e rigorosamente arrancar o chapéu de todas as pessoas, então percebo que é hora de ir o mais rápido possível para o mar. Esse é o meu substituto para a arma e para as balas. Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje a gente vai falar então dos capítulos 1 a 31 de Moby Dick. Para vocês que estão participando dessa leitura conjunta, eu vou fazer uma pequena modificaçãozinha no cronograma, porque eu comprei essa edição da Kozak Naif e eu percebi que a diagramação da minha edição era muito apertada. Então 70 páginas na minha são 150 nessa aqui. Dá pra perceber que elas têm o mesmo tamanho, só que a minha é bilíngue, então tem a história duas vezes escrita aqui e ainda assim é menor do que a versão da Kozak. Eu vou fazer um novo cronograma e deixar aqui embaixo para vocês, então, para que a gente possa seguir. Os intervalos de leitura serão os mesmos, só que o tempo será diferente. Eu vou dar 2 semanas para cada intervalo. Agora, bora falar do livro. O livro começa, então, com a narração do Ismael. É uma narração em primeira pessoa de um narrador-personagem. E o Ismael começa divagando, falando sobre a vida, sobre o relacionamento dele com o mar. E vai contando essa história pra gente em um flashback. Logo no começo, ele decide então procurar um lugar numa estalagem. E o estalajadeiro diz que só se ele dividir a cama com outro homem. E aí ele fica esperando, e esse homem não chega, e esse homem não chega, até que ele descobre que esse homem é um canibal. E ele vai dividir uma cama de casal, então, com esse homem. E é muito divertido o momento em que eles se encontram, e aí ele se assusta e chama o estalajadeiro, e eles gritam, e o canibal não sabe falar direito, então é difícil a comunicação. Só que aí no dia seguinte eles acordam abraçadinhos. Ele acorda com o canibal com o braço assim, e não sabe muito bem o que fazer. O relacionamento do Ismael e do Queequeg, que é o nome desse canibal, então vai começar a se desenvolver a partir daí. Eles vão se tornar grandes amigos e a partir daí vai ter muita crítica à igreja. O Ismael, ele é cristão, ele diz isso, mas ele fala o tempo todo umas coisas que nos fazem questionar se ele realmente é, ou o quanto ele é fervoroso na sua fé. Ele mesmo diz que prefere dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão bêbado. Então, se ele acredita que um cristão bêbado é mais perigoso que um canibal, é porque ele tá colocando bastante juízo de valor aí. A gente descobre então que o Ismael tá indo pra Nantucket, que é uma cidade na qual o próprio Herman Melville já visitou e eu comentei com vocês no videozinho anterior dessa série. E aí tem um comentário muito bacana aqui, na página 18 da edição da Landmark, que diz o seguinte: de onde mais, se não de Nantucket, saíram os baleeiros aborígenes, os homens vermelhos que primeiro saíram para caçar o Leviatã. Então é muito interessante porque ele já começa a mostrar as origens indígenas que vão ter nesse livro. Quando aparece também o Pequod, o navio, ele vai comentar sobre a origem da tribo, se eu não me engano, de Massachusetts. Então ele vai sempre remeter a essa ligação. E esse local onde começa o livro, então, é a cidade de Bedford. E aí a gente vai ter uma visão geral dessa cidade, porque o Ismael e o Queequeg vão dar uma voltinha por ali. Então eles vão mostrar como é forte a relação baleeira dessa cidade, como existem muitos navios por ali. Ele comenta também que lá essa relação é tão forte que os pais dão baleias de dotes para as filhas, e também tem um momento em que eles passam na frente de lápides, e nessas lápides todas as causas mortas ali têm a ver com baleia ou com caça à baleia. Quando eles chegam na igreja, né, o Ismael tá escutando ali o sermão e o padre tá falando a história de Jonas e a baleia. Ele também coloca a estrutura arquitetônica da igreja relacionando-a a de um navio. É bem bacana quando ele faz isso. E até coloca o padre falando a este bordo, a bom bordo. Eu achei isso muito engraçado, fiquei imaginando um padre fazendo isso. Nesse meio tempo em que eles visitam essa cidade de Bedford, ficam ali dentro da pousada, dividindo a mesma cama, eles se tornam muito amigos.
Eles conversam sobre o passado, o Queequeg conta a história sobre como ele é filho de um nobre da tribo dele, entre os canibais, e o Ismael conta sobre o futuro dele. Ele fala sobre como ele quer ir para um baleeiro. Eles decidem ir juntos, então, porque o Queequeg, ele é um arpoador, que tem aquela ferramenta, então, o arpão de caçar baleias que ele anda sempre junto. E aí, então, eles decidem ir pegar o navio e ir para Nantucket. Eles pegam o navio Moss, então, juntos, e chegam lá sem maiores problemas. E aí tem um trecho que eu gostaria de ler pra vocês, porque eu achei muito legal, que é quando ele vai introduzir Nantucket no imaginário do leitor. Ele diz assim: mas essas extravagâncias apenas vêm demonstrar que Nantucket não é Illinois. Escute agora a história admirável que a tradição conta, de como a ilha foi colonizada pelos Peles Vermelhas. Eis a lenda. Outrora, uma águia atacou a costa de Nova Inglaterra e levou uma criança índia com suas garras. Em meio a lamentos, os pais viram seu filho sumir no horizonte, sobre o vasto mar, e resolveram seguir na mesma direção. Partindo em suas canoas, depois de perigosa travessia, descobriram a ilha, e lá encontraram uma caixinha de marfim vazia, o esqueleto do índiozinho. E é muito interessante como ele faz esse paralelo entre a origem ali do local, né, o seu descobrimento, e como funciona hoje em dia o povo local. Como essa sede por conhecer, essa sede de aventura de sair, se manifestou na caça às baleias e como isso foi dado aos poucos. Ele diz que primeiro começaram para pegar pequenos moluscos, até que foram entrando no mar para pegar mais peixe, e um dia estavam caçando baleias, e daí veio esse povo feroz, esse povo destemido. É em Nantucket, então, que eles encontram 3 navios, mas um deles desperta muita atenção do Ismael, que é o Pequod, porque é um navio muito belo. Ele fala que não importa quantas vezes você tenha visto navios, você iria admitir que aquele navio é muito bonito. Ele cita muitos aspectos da beleza do navio. Dentro do Pequod, então, o Ismael conhece os 2 donos do navio, né? 2 dos donos, né? Parecem que são vários, que é o Peleg e o Bildad. Eu não sei como falar direito esses nomes. Mas ele discute com os caras lá e consegue ser contratado. Então ele vai ganhar para trabalhar lá 777 avos do que o navio lucrar. Ou seja, ele vai ganhar pouco já, mas vai ganhar de acordo com o que o navio lucrar. E ele comenta que talvez ele não consiga nem pagar comida, mas que ele tá torcendo para conseguir pelo menos se sustentar nesses 3 anos de viagem no navio baleeiro. Depois que o Ismael aceita o navio, ele volta então pra pousada onde ele está agora com o Queequeg. Só que o Queequeg tá num tipo de jejum, ramadã ou algo do tipo. E ele fica ali esperando então o Queequeg terminar esse seu dia ali sem fazer nada, até que ele acha muito estranho e decide tentar abrir a porta. Ele não consegue ver o que tá acontecendo pela fechadura, e aí ele decide arrombar a porta, chama a dona da pensão. E é bem interessante porque, assim, várias vezes a gente tem o personagem, né, o Ismael, falando que ele tolera todas as religiões, né, que não tem diferença, que ele prefere um pagão, né, sóbrio do que um cristão bêbado. Mas nessa hora, ele começa a questionar o Queequeg do tipo: ah, mas faz mal você ficar sem comer tanto tempo? Ou faz mal você ficar tanto tempo nessa posição sentado? E aí é engraçado porque eu não sei ainda se eu acho isso uma hipocrisia, se ele só tolera a religião dos outros até certo ponto, ou se é uma legítima preocupação com o amigo, e aí ele tá usando mais da razão do que da crença pra poder desmistificar essa cultura, né? Esse ritual que o amigo faz. Quando acaba então esse jejum, eles se alimentam, né? O canibal está morrendo de fome e eles vão para o Pequod para tentar também conseguir um lugar para o Queequeg. E aí quando chegam lá, os donos do navio exigem que ele tenha papéis de conversão para o cristianismo. Eu li esse trecho na minha edição da Landmark, e lá diz que eles são Quakre, e lá diz o nome de uma religião, que é a religião desses donos do barco, que eu acredito que sejam os Quakers, que são aqueles da aveia, sabe? Eu vou dar uma olhadinha direitinho na nova edição e falo pra vocês no próximo vídeo se é isso mesmo. Então eles exigem que o Queequeg tenha esses papéis de conversão. Só que aí o Ismael vai lá no papinho e convence eles, e ele faz um discurso, assim, absurdo. E até os caras dizem, falam assim, olha, ele pode entrar aqui no navio e tal,
mas só porque nenhum líder de igreja cristã teria um discurso tão belo quanto o seu. E aí logo em seguida eles perguntam se o Queequeg sabe manejar o arpão, e aí o Queequeg diz assim: você tá vendo aquela mancha ali de tinta do outro lado? Imagina que aquilo ali é o olho de uma baleia. Ele arremessa o arpão e ele acerta em cheio. E aí nessa hora esses dois donos do barco começam a dar uns vivas, né? E acabam prometendo pra ele então 90 avos do lucro do navio, ou seja, muito mais do que o amigo dele cristão. A gente já vê aqui aquilo que eu comentei no vídeo anterior. Não importa tanto qual é a sua religião ou qual é a sua cor, o seu credo. Não que eles vão ser tratados iguais, mas aqui nesse caso foi mais importante o fato de o Queequeg ser um melhor caçador de baleias. Isso é interessante. Feitos os acordos, então, eles descem do navio, vão dar uma passeada ali pela cidade e acabam encontrando um homem muito louco que começa a falar pra eles: mas vocês vão embarcar nesse navio? Vocês conhecem o capitão desse navio? E eles falam que não, que falaram pra eles que o capitão estava doente, estava indisposto, que ele apareceria logo. E aí o cara fala: não, você não tá entendendo. Não é uma boa ideia, mas não diz muito porque o cara é meio doidinho. E aí ele vai embora, né? Ele diz o nome dele, diz que chama Elias, mas o Ismael ficou com aquilo na cabeça, sabe? Com a pulguinha atrás da orelha de: meu, o que será que aquele cara quis dizer? Ele é louco, ele é talvez esteja bêbado, mas vai que tem um fundo de verdade nisso. E aí então os dois amigos continuam dormindo na pousada e vão no navio pra fazer toda a aparelhagem pra grande viagem que eles vão fazer, mas em nenhum momento eles veem o Capitão Ahab. Até que um belo dia o Ismael vê um grupo de 5, 6 homens indo em direção ao navio. Ele estranha e acha que então os homens já estão embarcando. Ele corre pra lá e quando ele corre pra lá com o Queequeg, ele acaba encontrando na verdade um silêncio absurdo, sabe? Um único tripulante dormindo ali em cima. E eles começam a conversar e eles descobrem então que o Capitão Ahab já embarcou e que eles vão zarpar essa noite. Uma coisa que eu achei muito interessante, mas eu não soube como interpretar, e aí eu quero a opinião de vocês, é o seguinte: eles zarpam na noite de Natal, na noite do nascimento de Jesus Cristo. Isso não foi sem querer. Esse livro ele se propõe a zombar dos ideais cristãos, mas eu não sei como ele pode estar fazendo isso. E isso pode ter uma relação com qualquer simbolismo futuro que venha a ter Moby Dick. Lembra que a gente tinha vários simbolismos lá que diziam que Moby Dick era face de Deus? Talvez algum desses significados tenha a ver aqui com essa questão do Natal, com essa questão de Jesus Cristo. E eu quero a opinião de vocês porque eu realmente não sei o que pensar desse trecho. Logo em seguida vem o capítulo 24, que chama O Advogado, e é o primeiro capítulo enciclopédico que a gente tem nesse livro. Nesse capítulo, então, eles já estão no mar há um tempo. O Ismael comenta até que no dia que ele zarpou, ele levou uns chutes ali de um dos donos, que os donos foram embora logo em seguida, e que ele tá ali em alguns dias e que ele vai defender então essa profissão de baleeiro que ninguém respeita. E aí, nesse capítulo, ele dá uma enxurrada de informação. Ele fala sobre como os baleeiros são vistos como açougueiros, só que eles são tão açougueiros quanto os militares, e os militares recebem congratulações quando voltam das guerras. Ele compara, inclusive, o convés escorregadio com o campo de batalha. Ele cita o apoio de diversas coroas à atividade baleeira. Ele cita também o número de navios que existe, a tripulação, quantos homens são que trabalham nessa área, e por aí ele tenta provar que se existe muita gente trabalhando nisso, como pode ser uma coisa tão ruim. Ele fala sobre os baleeiros que já descobriram ilhas e locais no mapa porque eles eram ousados o suficientes para navegar até lá. E ele comenta também sobre a idade das narrativas sobre baleias, como desde Jó na Bíblia fala sobre isso e como as narrativas se estendem até hoje. E o último argumento dele, que está no capítulo seguinte, que é o capítulo 25, que chama Postscriptum, fala sobre como o óleo usado na coroação dos reis, na cabeça dos reis, né, é o óleo de baleia. Esses 2 capítulos trazem bastantes informações sobre a vida no mar, sobre como funciona, sobre a história dessa profissão. E eu tenho que admitir que eu tava com medo desses capítulos enciclopédicos serem bem chatinhos, mas pelo menos desses 2 aqui eu gostei bastante. Eu achei bastante curioso, até porque o autor aproveitou para mostrar pra gente como o Ismael tem essa boa oratória, que inclusive convenceu o pessoal a esquecer que o Queequeg era um canibal e deixar ele embarcar mesmo assim. Uma coisa que é muito interessante é que depois ele começa a explicar pra gente como é que vai funcionar ali dentro do Pequod, né, do navio. Ele diz então que nos botes que vão ali à caça da baleia,
Ou seja, na minha cabeça, então, agora, eu imagino que nos navios saiam alguns botes, e esses botes que vão atrás da baleia, e não necessariamente o navio, né? Faz mais sentido na minha cabeça também, por causa da altura da baleia. E aí, nesses botes, vão sempre um piloto e um arpoador. Ele comenta então que existem 3 botes. O primeiro, com o primeiro piloto, que tecnicamente seria o melhor, é o Starbuck, esse piloto, que escolheu o Queequeg como arpoador. No segundo, a gente tem então como piloto o Stubby e como arpoador o Tashtego. A gente tem como piloto então o Flask e como arpoador o Dago. A gente também descobre nesse livro, pelo menos é o que dá a entender lá no comecinho, que foi dentro de um desses botes que estava o Ahab quando ele perdeu a perna para Moby Dick. Quando é comentado isso, lá quando o Ismael vai tentar conseguir um emprego, eles dizem que a Moby Dick esmagou o bote e levou a perna junto. E aí fico me perguntando, né, como foi que isso aconteceu sem que matasse, assassinasse ali o Ahab. Eu espero que eles contem mais sobre isso no futuro. Falando em Ahab, o Ismael tá lá, trabalhando no barco há muitos dias e pensando, cadê esse capitão que eu nunca vi? Como assim eu tô num navio sem um capitão que eu conheça? E aí ele começa a contar umas histórias sobre como a tripulação acha que o Ahab conseguiu uma das cicatrizes que ele tem, que é uma cicatriz gigantesca, que dizem que dá a volta no corpo inteiro dele, porque ele finalmente vê o Ahab ali, então no conversa pela primeira vez, mas o Ahab não conversa com ninguém. E ele repetidas vezes, todos os dias então ele aparece, mas não fala com ninguém. Conforme vai passando os dias, o Ahab vai ficando de mais bom humor, parece que ele esboça um sorriso ali. E aí o Stubby comenta que ele deveria colocar alguma coisa ali no osso, né, que ele usa no lugar da perna, para que não fizesse tanto barulho. E aí é um Deus nos acuda, o Ahab fala um monte, fala que é sorte dele que não vai matar ele. Aí o Stubby fala que não vai deixar ninguém chamar ele de cachorro. E o Ahab diz, te chamo demais, te chamo de burro, de asno, te chamo do que for. Tem uma briga feiaça. E aí passa um tempo, né, o Stubby fica lá se remoendo, falando sozinho. E aí depois ele volta e comenta com um dos amigos ali do navio que ele sonhou com o Ahab, que o Ahab chutava ele. E que ele não achava ruim porque a perna dele não é viva, então não é um chute de verdade. Eu achei genial essa parte. O capítulo 31, então, termina com eles comentando que o Ahab está se aproximando. E eu achei uma ótima parte para parar. Eu leria até o 32, conforme o cronograma, mas eu achei que ficaria mais redondinho desse jeito. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha lá embaixo para ajudar na divulgação do canal. Fica de olho aqui no box de descrição para ver o novo cronograma de leitura. Eu espero que isso ajude a todo mundo. Depois vocês me falam lá embaixo o que vocês acharam. Comente aqui embaixo as suas impressões, me diga o que vocês acharam dessa partida no Natal. Me diga o que vocês acharam sobre qualquer outra parte que talvez não tenha ficado tão bem explicada. E me digam também se vocês estão gostando da leitura. Se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos, não só dessa playlist, como os outros que eu faço aqui. E um beijo e até a próxima!